decodificar, compreender, interpretar, reter e aplicar. Aqui, bem-vindo ao canal Mental Impulse. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento. Aviso: este vídeo contém ativadores sonoros e visuais que auxiliam a compreensão, foco e mentalização das informações. Estamos no passo 4, L de liberação, e vamos falar sobre preenchendo o vazio. Para conferir os outros passos e assuntos, acesse a nossa playlist Trabalhe 4 horas por semana de Timothy Ferriss. Preenchendo o vazio. Acrescentar vida depois de subtrair trabalho. Sermos absorvidos por algo externo a nós mesmos é um poderoso antídoto para a mente racional, a mente que tão frequentemente confunde sua cabeça com sua própria bunda. Annie Lamott, Bard by Bard. Não há tempo suficiente para ficarmos sem fazer nada todo o tempo que queremos. Bill Watterson, criador das tiras de Calvin e Haroldo. King S. Cross, London. Entrei tropeçando na lanchonete do outro lado da rua de pedras e pedi um sanduíche de presunto. Eram 10h30 da manhã, a 5ª vez que eu olhava no relógio e a 20ª vez que me perguntava que hashtag vou fazer hoje? A melhor resposta que me veio à cabeça era: comer um sanduíche. 30 minutos antes, eu tinha acordado sem despertador pela primeira vez em 4 anos, depois de ter embarcado no JFK na noite anterior. Esperava isso há muito tempo. Acordar com o canto dos pássaros lá fora, sentar-me na cama com um sorriso, sentindo o aroma de café recém-passado, e me espreguiçar como um gato no aconchego de uma vila espanhola. Magnífico! Acabou sendo mais ou menos assim: acordar assustado, como se tivesse sido despertado por uma sirene, agarrar o despertador, xingar, pular da cama de cuecas para checar e-mails, lembrar que isso é proibido, xingar de novo, procurar o meu anfitrião e ex-colega de classe, perceber que ele foi trabalhar como o resto do mundo e ter um ataque de pânico. O resto do dia passei atordoado, vagando do museu para o jardim botânico para o museu, como se estivesse repetindo, evitando cibercafés com alguma sensação vaga de culpa. Eu precisava de uma lista de coisas para fazer, para me sentir produtivo, escrevendo nessa lista coisas como jantar. Isso seria mais difícil do que eu supunha. Depressão pós-parto, uma coisa normal. O homem é de tal jeito que só consegue relaxar de um tipo de trabalho começando outro. Anatole France, autor de O Crime de Sylvestre Bonnard. Tenho mais dinheiro e mais tempo do que sempre achei possível ter. Por que estou deprimido? Eis uma boa pergunta com uma boa resposta. Apenas agradeça por perceber isso agora e não no final de sua vida. Os aposentados e os ultra-ricos são frequentemente insatisfeitos e neuróticos pela mesma razão: excesso de tempo livre. Mas espere aí! Não é atrás de mais tempo que estamos? Este livro não é sobre isso? Não, de jeito nenhum. Excesso de tempo livre não é mais do que fertilizante para pensamentos duvidosos e ciclos mentais infinitos. Subtrair o que é ruim não cria o que é bom. Deixa um vácuo. Reduzir o trabalho gerador de renda não é o objetivo. Viver mais e crescer mais é. No começo, as fantasias externas bastarão, e não há nada de errado com isso. É impossível exagerar a importância desse período, de tão importante que é. Fique louco e viva seus sonhos. Isto não é superficial ou egoísta. É importantíssimo você parar de se reprimir e romper com o hábito do adiamento. Suponhamos que você decida realizar seus sonhos, como mudar para uma ilha no Caribe ou fazer um safari no Serengeti. Será maravilhoso, inesquecível, e você deve fazê-lo. Chegará uma hora, no entanto, sejam 3 semanas ou 3 anos depois, em que você não aguentará tomar mais uma pinha colada sequer, ou fotografar outro maldito babuíno de bunda vermelha. Os ataques de autocrítica e de pânico existencial começam nessa época. Mas isso é o que eu sempre quis. Como posso estar entediado? Não pire para não piorar as coisas. Isso é normal entre todas as pessoas de alto desempenho que diminuem o ritmo depois de trabalhar pesado durante bastante tempo. Quanto mais esperto e mais objetivo você for, mais difíceis serão essas dores de crescimento. Aprender a substituir a percepção da falta de tempo pela apreciação de sua abundância é como passar de cafés expressos triplos para descafeinados. Mas ainda há mais. Aposentados também ficam deprimidos por outro motivo, e você também ficará: isolamento social. Escritórios são bons para algumas coisas. Café ruim de graça e reclamar do café ruim, fofoca e comiseração. Videoclipes estúpidos via e-mail com comentários ainda mais estúpidos. Reuniões que não decidem nada mas matam algumas horas com algumas risadas.
O trabalho em si pode ser um beco sem saída, mas é a teia das interações humanas, o ambiente social, que nos mantém lá. Uma vez liberada, essa unidade tribal automática desaparece e as vozes dentro de sua cabeça ficam mais altas. Não tenha medo de mudanças sociais ou existenciais. A liberdade é como um novo esporte. No começo, a simples novidade é excitante o bastante para deixar as coisas sempre interessantes. Depois de aprender o básico, no entanto, fica claro que mesmo para ser um jogador apenas regular, você precisará praticar seriamente. Não reclame. Grandes recompensas estão por vir, e você está a 3 passos da linha de chegada. Dúvidas e frustrações. Você não está sozinho. As pessoas dizem que o que buscamos é um sentido para a vida. Não acho que isso seja o que realmente estamos procurando. Acho que estamos procurando uma experiência de estarmos vivos. Joseph Campbell, O Poder do Mito. Uma vez que você tenha eliminado o trabalho regular das 9 às 5 e colocado o pé na estrada, nem tudo serão rosas e felicidades, ainda que muita coisa possa ser. Sem as distrações de prazos e de colegas de trabalho, as grandes questões, como qual o sentido de tudo isso, tornam-se mais difíceis de postergar para depois. Num mar infinito de opções, as decisões também se tornam mais difíceis. Que diabos eu devo fazer com a minha vida? É como o sentimento do último ano da faculdade novamente. Como todos os inovadores na curva da estrada, você terá momentos assustadores de dúvidas. Depois do momento criança na confeitaria, o impulso comparativo irromperá. O resto do mundo continuará em sua rotina de 9 às 5 e você começará a questionar sua decisão de sair da engrenagem. Dúvidas e autoflagelações comuns incluem: estou realmente fazendo isso para ser mais livre e para ter uma vida melhor, ou sou apenas preguiçoso? 2. Saí dessa corrida maluca porque ela realmente é ruim, ou porque não podia suportá-la? Eu apenas fugi? 3. Isso é tão bom quanto parece? Talvez eu fosse melhor quando apenas seguia ordens e ignorava as possibilidades. Pelo menos era mais fácil. 4. Sou realmente bem-sucedido ou estou apenas me enganando? 5. Será que reduzi meus padrões para fazer de mim um vencedor? E meus amigos, que ganham o dobro do que ganhavam há 3 anos, estão no caminho certo? 6. Porque não estou feliz. Posso fazer qualquer coisa e ainda assim não estou feliz. Será que ao menos mereço isso? A maior parte disso pode ser superada assim que reconhecemos o que são de verdade. Comparações defasadas usando os parâmetros mentais de mais é melhor, e dinheiro é sucesso, que já nos criaram problemas. Ainda assim, há uma observação mais profunda a se fazer. Essas dúvidas invadem a mente quando não há nada a ocupá-la. Pense em uma hora em que você se sinta sem vivo e concentrado. É provável que seja uma hora em que você tenha estado completamente focado em algo externo, algo ou alguém. Esporte e sexo são 2 grandes exemplos. Faltando um foco externo, a mente volta-se para si mesma e cria problemas para serem resolvidos, mesmo que os problemas sejam indefinidos ou desimportantes. Se você encontrar um foco, um objetivo ambicioso que pareça impossível e force você a crescer, essas dúvidas desaparecem. No processo de procurar um novo foco, é praticamente inevitável que as grandes questões apareçam. Há uma pressão onipresente dos pseudofilósofos para deixar de lado o impertinente e responder ao eterno. 2 exemplos populares são: qual o sentido da vida, e qual é o ponto disso tudo? Há muitas outras, das mais introspectivas às ontológicas, mas tem uma resposta para praticamente todas elas. Não respondo a todas de jeito nenhum. Não sou niilista. Na verdade, passei mais de uma década investigando a mente e o conceito de sentido. Uma busca que me levou dos laboratórios de neurociência das melhores universidades a instituições religiosas mundo afora. A conclusão, depois de tudo, é surpreendente. Estou sem convicto de que a maior parte das grandes questões que nos sentimos compelidos a enfrentar, legadas através de séculos de pensamentos exagerados e traduções ruins, usam termos tão indefinidos que tentar respondê-las é uma completa perda de tempo. Isso não é deprimente. 2. É libertador. Pense na pergunta das perguntas. Qual é o sentido da vida? Se pressionado, tenho apenas uma resposta. É o estado característico ou a condição de um organismo vivo. Mas isso é apenas uma definição, retrucará quem perguntou. Não é isso que eu quero dizer. O que você quer dizer, então? Até que a pergunta esteja clara, cada termo nela bem definido, não há por que respondê-la.
A pergunta sobre o sentido da vida é irrespondível sem uma elaboração posterior. Antes de gastar tempo em uma pergunta estressante, grande ou qualquer outra coisa, garanta que a resposta para as duas perguntas a seguir seja sim. Definir um único significado para cada termo nesta pergunta? Uma resposta para esta pergunta pode ser posta em prática para melhorar as coisas? Qual o sentido da vida? Falhe em ambas as perguntas. Questões sobre coisas além de sua esfera de influência, como, e se o trem atrasar amanhã? Falham na segunda e por isso merecem ser ignoradas. Se você não puder definir ou não puder agir, esqueça. Se você aprender apenas isso com este livro, você estará entre o mais realizador no mundo e manterá a maior parte do estresse filosófico para fora de sua vida. Afiar sua caixa mental de ferramentas práticas e lógicas não significa se tornar um ateu ou agnóstico. É não ser burro e não ser superficial. É ser inteligente e direcionar os seus esforços para onde possam fazer diferença para você e para os outros. A questão central, rufem os tambores por favor. O que o homem realmente precisa não é de um estado sem tensão, mas de empenhar-se e lutar por um objetivo que vale a pena, uma tarefa livremente escolhida. Victor Franco, sobrevivente do Holocausto, autor de Homens em Busca de Significado. Crédito que a vida existe para ser curtida e a coisa mais importante de todas é sentir-se bem consigo mesmo. Cada pessoa terá seus próprios meios para atingir isso, e esses meios mudam com o tempo. Para alguns, a resposta será trabalhar com órfãos, para outros será compor canções. Tenho uma resposta pessoal: amar, ser amado e nunca parar de aprender, mas não espero que minha resposta seja universal. Alguns criticam o foco no amor próprio e na curtição como egoísta ou hedonista, mas não é nada disso. Curtir a vida e ajudar os outros, ou sentir-se bem consigo mesmo e aumentar o bem comum, não são mais exclusivos mutuamente do que ser agnóstico e levar uma vida moral. Um não elimina o outro. Vamos assumir que concordamos nisso. Ainda assim resta uma questão: o que posso fazer com meu tempo que me fará curtir a vida e sentir-me bem comigo mesmo? Não posso oferecer uma resposta única que satisfará a todos, mas, baseado em dúzias de NR satisfeitos que entrevistei, 2 componentes são fundamentais: aprender continuamente e servir. A questão central, rufem os tambores por favor. O que o homem realmente precisa não é de um estado sem tensão, mas de empenhar-se e lutar por um objetivo que vale a pena, uma tarefa livremente escolhida. Victor Franco, sobrevivente do Holocausto, autor de Homens em Busca de Significado. Crédito que a vida existe para ser curtida e a coisa mais importante de todas é sentir-se bem consigo mesmo. Cada pessoa terá seus próprios meios para atingir isso, e esses meios mudam com o tempo. Para alguns, a resposta será trabalhar com órfãos, para outros será compor canções. Tenho uma resposta pessoal: amar, ser amado e nunca parar de aprender, mas não espero que minha resposta seja universal. Alguns criticam o foco no amor próprio e na curtição como egoísta ou hedonista, mas não é nada disso. Curtir a vida e ajudar os outros, ou sentir-se bem consigo mesmo e aumentar o bem comum, não são mais exclusivos mutuamente do que ser agnóstico e levar uma vida moral. Um não elimina o outro. Vamos assumir que concordamos nisso. Ainda assim resta uma questão: o que posso fazer com meu tempo que me fará curtir a vida e sentir-me bem comigo mesmo? Não posso oferecer uma resposta única que satisfará a todos, mas, baseado em dúzias de NR satisfeitos que entrevistei, 2 componentes são fundamentais: aprender continuamente e servir. Aprendizado ilimitado, afiando a lâmina. Americanos que viajam para o estrangeiro pela primeira vez ficam frequentemente chocados em descobrir que, a despeito de todo o progresso nos últimos 30 anos, pessoas estrangeiras continuam falando línguas estrangeiras. Dave Belry. Ver é aprender. Não vejo outra opção. É por isso que sempre me senti compelido a pedir demissão ou ser demitido de empregos nos primeiros 6 meses. A curva de aprendizado se achata e começo a me entediar. Ainda que você possa aprimorar seu cérebro em casa, viajar e mudar-se traz condições únicas para tornar o progresso muito mais rápido. As diferentes circunstâncias agem como contraponto e espelho para seus preconceitos, tornando as deficiências muito mais fáceis de serem corrigidas. Raramente viajo para algum lugar sem decidir antes em que ficarei obcecado em aprender. Eis alguns exemplos. Connemara, Irlanda. Gaélico irlandês, flauta irlandesa e hurling, o esporte de campo mais rápido do mundo. Imagine uma mistura de lacrosse e rugby jogado com machados empunhados.
Rio de Janeiro, Brasil, português do Brasil e jiu-jitsu. Berlim, Alemanha, alemão e locking, uma forma de dança break de pé. Tenho tendência a me focar no aprendizado de um idioma e em uma habilidade sinestésica, algumas vezes descobrindo que habilidade é essa depois de chegar a um novo país. Os nômades compulsivos de maior sucesso que conheço tendem a contemplar o físico e o mental. Note que frequentemente transporto uma habilidade que pratico normalmente, artes marciais, para outros países em que também é praticada. Vida social instantânea e novas amizades. Não precisa ser um esporte competitivo, pode ser caminhada, xadrez, ou qualquer coisa que mantenha o seu nariz fora de um livro e você fora de seu apartamento. Acontece que os esportes são excelentes para evitar o medo de uma língua estrangeira e desenvolver amizades duradouras além de parecer algo meio Tarzan. O aprendizado de idiomas merece menção especial. É sem dúvida a melhor coisa que você pode fazer para afiar a clareza de pensamento. Sem contar o fato de que é impossível entender uma cultura sem entender sua língua, aprender um novo idioma o torna mais consciente de seu próprio idioma, seus próprios pensamentos. Os benefícios de se tornar fluente em uma língua estrangeira são subestimados, e as dificuldades são superestimadas. Milhares de teóricos de linguística discordarão, mas sei através de pesquisas e de experiências pessoais com mais de uma dúzia de idiomas que adultos podem aprender idiomas muito mais rápido do que crianças. 3. Quando o trabalho constante de 9 a 5 é removido e que 2. É possível se tornar fluente para uma conversa em qualquer língua em 6 meses ou menos. Com 4 horas por dia, 6 meses podem ser reduzidos para menos de 3. Está fora do escopo deste livro explicar a linguística aplicada e os 80-20 do aprendizado de idiomas, mas há vários recursos e guias instrutivos completos em www.fororworkcake.com. Aprendi 6 idiomas depois de ter sido reprovado em espanhol no ensino médio, e você pode fazer a mesma coisa com as ferramentas corretas. Aprenda um idioma e você ganhará um segundo par de lentes através do qual poderá questionar e compreender o mundo. Xingar as pessoas em outras línguas, quando você volta para casa, também é divertido. Não perca a chance de dobrar sua experiência de vida. Servir pelas razões corretas, salvar as baleias ou matá-las e alimentar as crianças. Moralidade é simplesmente a atitude que adotamos em relação às pessoas de quem pessoalmente não gostamos. Oscar Wilde. Ninguém poderia esperar que eu falasse sobre servir neste capítulo, e aqui está. Como tudo antes, o foco é um pouco diferente. Servir, para mim, é simples, fazer algo que melhore alguma vida além da sua. Não é a mesma coisa que filantropia. Filantropia é a preocupação altruísta com o bem-estar da humanidade e da vida humana. O ser humano tem se focado na exclusão do meio ambiente e do resto da cadeia alimentar, daí a nossa corrida em direção à extinção iminente. Bem apropriada. O mundo não existe somente para o melhoramento e multiplicação da humanidade. Antes de começar a me acorrentar a árvores e a salvar micos-leão dourados, no entanto, deixe-me dar um conselho: não se torne um snob por conta de sua causa. Como você pode ajudar as crianças famintas da África quando há crianças famintas em Los Angeles? Como você pode salvar as baleias quando há pessoas sem teto morrendo congeladas? Como fazer pesquisa voluntária sobre a destruição dos corais ajuda as pessoas que precisam de ajuda agora? Crianças, por favor. Tudo lá fora precisa de ajuda, então não caia em argumentos do tipo, minha causa é mais importante do que a sua, sem soluções corretas. Não há comparações qualitativas ou quantitativas que façam sentido. A verdade é, aqueles milhares de vidas que você salva podem contribuir com a fome que mata milhões, ou aquele arbusto na Bolívia que você ajudou a proteger pode guardar a cura do câncer. Os efeitos desencadeados são desconhecidos. Faça o seu melhor e torça pelo melhor. Se você está melhorando o mundo, seja lá como você defina isso, considere seu trabalho bem feito. Servir não está limitado a salvar vidas ou o meio ambiente. Também pode melhorar a vida. Se você é um músico e põe sorrisos nos rostos de milhares, ou de milhões, eu vejo isso como uma forma de servir. Se você é um professor e muda para melhor a vida de uma criança, o mundo ficou melhor. Aumentar a qualidade das vidas no mundo não é de forma alguma inferior a acrescentar mais vidas. Servir é uma atitude. Encontre a causa, ou o meio que o interessa e não arrume desculpas. Item Perguntas e Ações. Item. Os adultos estão sempre perguntando às crianças o que querem ser. Quando crescer, porque estão em busca de ideias. Paula Poundstone. O milagre não é andar sobre a água.
O milagre é andar sobre a terra verdejante, profundamente integrado ao presente momento e sentindo-se verdadeiramente vivo. Fish What? M. As não posso apenas viajar, aprender idiomas ou lutar por uma causa o resto da minha vida. É claro que você não pode. Essa não é de forma alguma a minha sugestão. Esses são apenas alguns bons eixos de vida, pontos iniciais que levam a oportunidades e experiências que não seriam encontradas de outra forma. Não há resposta correta para a pergunta: o que devo fazer com minha vida? Esqueça o devo, também. O próximo passo, e isso é tudo, é buscar alguma coisa, não importa muito o que pareça ser divertido ou recompensador. Não tenha pressa para mergulhar num compromisso integral de longo prazo. Leve algum tempo para encontrar algo que o entusiasme, não a primeira forma aceitável de trabalho disponível. Esse chamado, por sua vez, conduzirá você a algo mais. Eis aqui uma boa sequência para começar, que dúzias de NR usaram com sucesso. Revisite o ponto zero, não faça nada. Antes de escapar dos demônios de nossa mente, precisamos encará-los. O principal deles é o vício em velocidade. É difícil recalibrar seu relógio interno sem fazer uma pausa da superestimulação constante. Viajar e o impulso de ver 1 milhão de coisas podem exacerbar isso. Desacelerar não significa fazer menos coisas, significa eliminar distrações contraprodutivas e a percepção de estar na correria. Cogite entrar em um retiro de silêncio de 3 a 7 dias, em que falar e ter acesso à mídia é proibido. Aprenda a reduzir a estática mental, de modo que você possa apreciar mais antes de fazer mais. The Art of Living Foundation, curso segundo, internacional, www.artofliving.org. Centro de Meditação Spirit Rock, Califórnia. http://www.spiritrock.org. Centro Kripalu de Yoga e Saúde, Massachusetts. http://www.kripalu.org. Pousada Sky Lake, Nova York. http://www.skyifenlake.org. 2. Faça uma doação anônima para uma entidade assistencial de sua escolha. Isso ajuda a fazer a energia fluir e desassocia o sentir-se bem em servir de receber crédito por isso. É muito melhor quando é puro. Alguns bons sites para começar são: Charity Navigator, www.charitynavigator.org. Este serviço independente lista mais de 5.000 entidades de caridade usando o critério que você escolher. Crie uma página personalizada de favoritos e compare-os lado a lado, tudo gratuitamente. Firstvin, www.firstvin.com. O firstvin.com permite que você crie uma página online para levantar recursos. As doações podem ser feitas através de sua URL pessoal. Se você quer ajudar animais, especificamente, pode clicar em um link relacionado e acessar sites de centenas de entidades que cuidam de animais, e então decidir para qual você quer doar. A versão britânica do site é http://www.justivin.com/. Network for Good, www.networkorgo.org. Os visitantes deste site encontrarão links para entidades de caridade que precisam de doações, bem como oportunidades de trabalho voluntário. Eles também possuem um sistema automático de doações online via cartão de crédito. 3. Tire uma mini aposentadoria combinada com trabalho voluntário. Tire uma mini aposentadoria, 6 meses ou mais, se possível, para focar-se em aprender e servir. Uma duração maior permitirá um foco maior no idioma, que por sua vez permite uma interação e uma contribuição mais significativas através do voluntariado. Durante essa viagem, anote autocríticas e autodepreciações em um diário. Sempre que estiver chateado ou ansioso, pergunte-se por que pelo menos 3 vezes e anote as respostas. Descrever essas dúvidas escrevendo-as reduz seu impacto duplamente. Primeiro, normalmente é a natureza ambígua da dúvida que dói mais. Defini-la e explorá-la por escrito, assim como forçar seus colegas a se comunicar por e-mail, demanda clareza de pensamento, depois do qual se descobre que a maior parte das preocupações é infundada. Segundo, registrar essas preocupações parece removê-las de alguma forma da sua cabeça. Mas aonde ir e o que fazer? Não há respostas corretas para estas perguntas. Use as seguintes perguntas e recursos para ter ideias. O que mais o incomoda na situação do mundo? Do que você mais tem medo pela próxima geração, tendo filhos ou não? O que o deixa mais feliz na vida? Como você pode ajudar os outros a ter a mesma coisa? Não há necessidade de se limitar a um único lugar.
Lembra-se de Robin, que viajou pela América do Sul durante um ano com seu marido e seu filho de 7 anos? Os 3 passaram entre 1 e 2 meses fazendo trabalho voluntário em cada lugar, incluindo a construção de cadeiras de rodas em Banos, no Equador, reabilitação de animais exóticos na floresta tropical boliviana e cuidando de tartarugas marinhas no Suriname. Que tal fazer escavações arqueológicas na Jordânia, ou cuidar de vítimas do tsunami nas ilhas da Tailândia? Estes são apenas 2 das dúzias de estudos de casos sobre mudança para outros países e trabalho voluntário, presentes em cada edição da Verde Magazine, www.furorblog.com/verde. Veja alguns dos recursos testados pelos leitores. Hands-on Disaster Response, www.odr.org. Project Hope, www.projectop.org. Relief International, www.ri.org. International Relief Teams, www.irteons.org. Airline Ambassadors International, www.airlineam.org. Ambassadors for Children, www.ambassadorsforchildren.org. Relief Riders International, www.reliefridersinternational.com. Habitat for Humanity Global Village Program, www.habitat.org. Planeta, listagem mundial de ecoturismo prático, www.planeta.com. 4. Revisite e redefina seus cronogramas de sonhos. Depois da mini aposentadoria, revisite os cronogramas de sonhos criados na definição, e redefina-os se precisar. As questões a seguir ajudarão. O que você faz bem? O que você poderia fazer melhor? O que o deixa feliz? O que o deixa empolgado? O que o faz sentir-se realizado e bem consigo mesmo? Do que você tem mais orgulho de ter realizado na sua vida? Você pode repeti-lo ou desenvolvê-lo. O que você gosta de compartilhar ou viver com outras pessoas? 5. Baseado nos resultados dos passos 1, 4, pense em testar novas vocações em meio período ou em tempo integral. Trabalho em tempo integral não é ruim se for o que você gostaria de estar fazendo. É aí que separamos trabalho de vocação. Se você criou uma musa ou reduziu suas horas de trabalho a próximo de nada, pense em testar uma vocação, um chamado verdadeiro ou uma ocupação com a qual você já sonhou. Foi isso que fiz com este livro. Agora posso dizer às pessoas que sou um escritor em vez de dar a elas a explicação de 2 horas sobre distribuição de drogas. O que você sonhava ser quando era criança? Talvez seja a hora de se inscrever no Space Camp ou se candidatar a assistente de um biólogo marinho. Recapturar a empolgação da infância não é impossível. Na verdade, é necessário. Não há mais correntes, ou desculpas, para segurá-lo. O livro Trabalhe 4 horas por semana ensina a ser mais eficaz, gerando maiores resultados com menos esforços. Então acesse a playlist Trabalhe 4 horas por semana de Tim Ferriss. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento.